Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias, aproveitando mais uma madrugada em silêncio para fazer aquele vídeo para vocês, porque vocês merecem. Para quem está chegando agora no canal, muito prazer. Meu nome é Débora, eu sou a contadora de histórias e nós vamos começar aqui mais um capítulo da nossa história preferida, que é a Cartomante Lobisomem. Nós estamos entrando na página 46. Se você gostar dessa história, corre no playlist, tem mais 45 páginas para você assistir. Aliás, o que não falta nesse canal são histórias de lobisomens e ciganos. Às vezes as duas juntas, às vezes separadas, tá bom? Eu estou atendendo alguns pedidos e até amanhã eu consigo postar alguma coisa sobre maledites, sobre pactos, conforme vocês quiserem, combinado? Então, sentem-se confortavelmente em suas poltronas e seus sofás, pegue a sua bebida, ponha o fone de ouvido. Para quem está chegando agora, o sinal de pôr o fone de ouvido é sinal que tem sim conteúdo 18+. Combinado? De uma forma discreta, a âmbar é bem discreta, mas tem sim. Vai trabalhar? Não tem importância. Liga o seu radinho, vê se não tem ninguém por perto, viu? Porque vai ter um conteúdozinho sim. E que a gente gosta, vamos combinar. Então vamos começar. A Cartomante e o Lobisomem, capítulo 46, Âmbar. Estava um lindo dia, o sol estava alto no céu, não estava frio, nem calor. Era outono, as folhas caindo e o vento fazendo com que elas dançassem no ar. Eu queria ir ao lago, mas não podia. Minha irmã Safira estava numa festa há alguns dias. Eu precisava absorver a agenda dela e dar conta da minha. Ela merecia ser feliz, eu não estou julgando. Safira é um anjo de pessoa. Aspirei profundamente o ar antes de entrar para as consultas do dia. Depois que nosso pai nos deixou, por livre e espontânea pressão, trabalhávamos menos, atendíamos 8 a 9 pessoas por dia. Tínhamos tempo de sobra para almoçar, para cuidar das barracas, para acompanhar as danças ciganas nas festas. Folgávamos aos domingos, o que nos permitia ter tempo de ficarmos de preguiça, ou irmos ao shopping, ou passear na cidade sem rumo. Era divertido. Desde que a nossa mãe desencarnou, eram raros os momentos que tínhamos de descanso. Nosso pai nos condicionava a trabalhar até a exaustão. Quantas vezes eu dormi em atendimento, ou entre um cliente e outro. Agradecia a Deus todos os dias e todas as noites, mesmo cansada, mesmo exausta, mesmo no limite da minha consciência. Mas eu agradecia. Pelo menos eu tinha minhas irmãs. A realidade é que nós tínhamos apenas uma a outra. Éramos 3 cartomantes e a mais novinha, a Ágata, ainda tinha muito para estudar, enquanto ela cuidava da nossa agenda. Nós temos um irmão mais velho que havia se mudado graças à faculdade e ele estava sobrevivendo por lá, enquanto nós sobrevivíamos por aqui. Havia anos que nosso irmão não mandava notícias para nós. O que sabíamos era que o que víamos por cartas, que vez em quando chegava. Ele passou na faculdade de Direito no Largo São Francisco, na cidade de São Paulo. Sabíamos que ele estava bem, trabalhando e nunca víamos mulheres no caminho dele. Achávamos até que ele não queria se casar. Ah, pelo menos ele não queria relacionamento com mulheres, a gente achava. Mas isso não era da nossa conta. Como disse, mal tínhamos tempo para nós mesmos. Vivíamos como zumbis. Vladimir, o líder dos ciganos, chamava a atenção do meu pai.
Mas nada adiantava. Nosso pai dizia ter dívidas que nunca findavam, nunca acabavam. Nossa mãe havia desencarnado há alguns anos e desde então trabalhávamos 13 horas por dia, com pouco tempo de sono, pouca comida. Eu me olhava no espelho e via metade da menina alegre que eu já fui um dia. Então eu evitava me olhar no espelho. Mas aí, Safira, dando uma de herói, salvou o Erlon e desenvolveram sentimentos um pelo outro. Erlon quem descobriu as dívidas do meu pai, que eram dívidas ilícitas, dívidas de jogos de azar. Erlon ainda o fez escolher. Ou seria um pai bondoso, caridoso, trabalhador, como todo cigano, ou e ajudaria nós, ou ele sairia para o mundo. Nosso pai nem olhou para trás quando saiu pela porta. E hoje faziam 45 dias que ele havia escolhido por sair de nossas vidas. Apesar disso, estávamos bem. Safira é melhor que nós, mas ainda assim estávamos felizes por ela. Ametista, Ágata e eu estávamos passeando no shopping naquele momento. Parecíamos que nunca tinha ido a um lugar desses, e nunca tínhamos mesmo. Parecíamos um bicho do mato, andando pelos corredores elegantes, ombros grudados um a um. Estávamos acuada diante de tanta beleza, de tamanha imponência, tamanha exuberância. As lojas, com paredes de vidro e iluminadas do lado de dentro, parecia algo além da nossa realidade simples cigana. Não sabíamos para onde ir, nem saberíamos de onde tinha vindo. Não sabíamos que porta entrávamos ou que portas tínhamos que sair. Mesmo assim, caminhávamos devagar entre os corredores. Só por estarmos ali, fora da nossa realidade, estávamos felizes. Sair da nossa realidade era tudo o que queríamos naquele momento, tudo o que pedimos. Os corredores estavam vazios, o que nos permitia uma visão perfeita entre as belezas do shopping. Deveria ser porque chegamos antes de abrir. Não sabíamos o que o shopping abria mais tarde aos domingos. Não sabíamos muitas coisas. Aos poucos, o shopping foi enchendo de pessoas enquanto continuávamos caminhando, várias vezes ao mesmo lugar, mas ombro a ombro, uma pela outra, para não nos perdermos. Nosso passeio foi interrompido quando alguém gritou no meio das pessoas. Amber, disse uma voz masculina. Era o meu nome. Então eu olhei para de onde vinha o som. Eu reconheci o senhor de 34 anos, cliente assíduo da tenda, primeiro cliente da Safira e depois, nos últimos 45 dias, passou a ser meu cliente. Como era o nome dele mesmo? Eu não lembrava. Eu forcei tanto a mente enquanto ele se aproximava de nós, mas eu não conseguia. Âmbar, que bom ver vocês aqui. Estão sozinhas? Perguntou ele. Agatha disse que não, enquanto eu disse que sim. Ele ficou confuso. Querem tomar sorvete? Sim, por favor, mas primeiro vamos andar no shopping. Depois saímos para a sorveteria, disse Agatha. E ele riu. A sorveteria está logo ali, dentro do shopping, disse ele. Venham! Então não seguimos. Ele parou em uma loja diferente. O estoque estava na nossa frente com alguns baldes de sorvete de diversos sabores, iluminados com uma luz diferenciada e delicadamente decorados, o que atraía demais a visão dos compradores e a nossa, claro. O consulente pediu sorvete para nós e pediu para si. Assim que escolhemos, nos sentamos em mesas próximas à sorveteria. Sentamos 4 juntos.
Estávamos em silêncio, contemplando o sorvete, saboreando a iguaria, até que Ágata, sempre Ágata, disse: Que delícia, hein? Nunca comi nada igual. Depois de me deliciar com a iguaria, perguntei ao consulente: Como nos encontrou? Eu a vi desde que entrei no shopping, disse ele, erguendo a sobrancelha numa expressão irônica e mostrando nossos vestidos coloridos, com detalhes que só ciganos têm. Realmente estávamos diferente da maioria das pessoas, tenho que concordar. Eu sorri encabulada e ele continuou: Ainda bem que eu te encontrei. Eu já ia te procurar essa semana. Podemos marcar um horário? Conheci alguém, ele disse. Eu sorri. Ainda não lembrava o nome dele, mas atenderia ele com certeza. Claro! Amanhã você fala com a Agatha e agenda um horário para você. A Agatha disse: Ei, não sei se você notou, mas eu estou sem agenda aqui, disse ela sorrindo e eu sorri junto. Estava me esquecendo que não estávamos trabalhando, estávamos ali, a passeio. Eu ligo mais tarde. Para onde vamos agora? Perguntou ele. E por um minuto me senti desconfortável. Eu não sabia o que dizer. Não era nossos planos ter companhia, além de nós três. Queríamos estar só nós três. Me senti desconfortável por um momento. Sabia que logo esse desconforto passaria, mas ainda assim eu me senti bem desconfortável. Dei uma olhada para as minhas irmãs e Agatha sorriu alegre. Podemos ver um filme? Ela estava empolgada, animada. Agatha nos deixou de saias justas. Olhei rapidamente para a Ametista que estava calada, mas pelo olhar da Ametista eu entendi que ela não tinha o que fazer. Tínhamos que aceitar a companhia dele. Como eu era mais velha naquele momento, eu respondi: Que filme gostaria de assistir? Vinho, vinho, vamos ver o catálogo, respondeu Agatha, alegre, animada. Nem sei onde é o lado do cinema, respondi e Agatha apontou para um lado. Ali, olha. E olhamos. Realmente estava ali, próximo de nós. Eu estava tão perdida com tamanha beleza que eu não reparei que estávamos próximos ao cinema. E seguimos para lá. Eu estava encantada com o tamanho do saguão, as luzes arredondadas em volta de cada balcão, o cheiro de pipoca, era tudo muito convidativo. Tínhamos que escolher um filme, mas eu não saberia qual. Haviam muitas opções. Estava acabando de ver um pôster de filme quando Agatha disse: já sei, vamos assistir esse aqui, disse ela apontando para um filme, para um cartaz. Quando eu vi, era um filme de aventura. Sempre achei que seria legal. Pagamos o ingresso, entramos e nos acomodamos. O consulente, que eu não sabia o nome, estava ali. Alguns minutos de filme, o filme começou. Assistimos, nos divertimos. Foram 90 minutos deliciosos. E quando acabou, a luz acendeu e tínhamos que ir para casa. Quando chegamos na porta do shopping, nos despedimos do consulente, que insistiu em nos dar carona, mas dizemos que nosso pai já estava vindo. Depois de muita insistência, ele se foi de Uber e pedimos o nosso. Chegamos ao acampamento, era quase noite. Eu não queria seguir para a tenda. Não sei, ainda estava querendo esticar o dia, mesmo que ainda fosse a noite. O dia seguinte seria dia de branco, eu tinha que trabalhar. Bom, eu vi o carro de Erlon. Sabia que Safira e ele estavam ali. Sabia que eles estavam esperando por nós. Safira ficou diferente depois de conhecer Erlon. Ela se arrumava mais, estava mais sorridente, mais feliz. Mas eu desconfiava que ele a agredia. Sim, ela sempre aparecia com manchas roxas no pulso e nos tornozelos. Às vezes, até algumas manchas roxas no braço e no pescoço.
Eu precisava ter certeza que haviam essas denúncias, havia essa agressão. Eu queria denunciar. Claro, é a minha irmã. Até joguei cartas para saber se realmente havia essas agressões. E nada. As cartas diziam que ela estava feliz, que eles se mereciam, que ele é um amor por ela, que são parceiros. Troquei de baralho algumas vezes, joguei várias vezes e sempre a mesma resposta. Ela estava feliz e não havia agressão. Respirei fundo, a relva do início da noite, e decidi seguir para o lago para esticar meu dia de folga, mesmo sozinha. Não corríamos riscos, já que o lago pertencia aos lupinos. Sempre víamos eles correndo por ali. Ninguém seria doido de invadir o território de um predador, concordam? Assim que cheguei às margens do lago, sentei na pedra que tinha lá. É difícil descrever essa pedra. Era grande, era maciça, era redonda. Cabia exatamente o nosso corpo com a perna esticada. O lago trazia paz a quem estivesse ali. O lago era incrível. O barulho do vento, o farfalhar dos pássaros noturnos era maravilhoso. Respirei fundo, ouvindo um gemido. Opa! Gemido? Sim, um gemido feminino. E depois mais um. Poderia jurar que conhecia aquela voz. Então abri os olhos e continuei ouvindo. Mais um, depois outro. Não era um gemido de dor. Não era, era um gemido de quem estava acostumado a sentir dor. Não sei explicar. Não sabia se era uma reclamação de quem sofria, um pedido de ajuda, talvez. Então eu segui o barulho. E se alguém precisasse de ajuda? Sem pisar em algo que quebrasse ou denunciasse minha presença, às vezes quem estivesse gemendo estaria em perigo e seu abusador estaria ainda com ela. Poderia ser Safira. Então segui. Seria perigoso para mim também. Então fui seguindo o barulho passo a passo, me aproximando devagar do gemido de dor. Fui me aproximando até chegar atrás de uma grande árvore e eu vi Safira encostada contra um enorme tronco. Os braços dela estavam abertos, como se ela estivesse tentando se segurar para não cair. Seu vestido estava arqueado, levantado na região da cintura, enquanto Erlon estava entre suas pernas, com a boca bem próxima da região íntima de Safira. Surpresa com a visão, voltei rápido e recostei no tronco. Definitivamente ela não estava em perigo, e muito menos precisando de ajuda. Senti as minhas bochechas queimar de vergonha. Eu tinha que ir embora dali o mais rápido possível. Eu estava invadindo a privacidade de Safira, mas por que estavam fazendo aquilo no meio da mata? Eu dei mais um passo para frente. Ah, me julguem. Eu estava curiosa. A curiosidade tocou meu ser. Os sons dos gemidos ficaram ritmados e um urro começou a surgir. Além dos corpos se chocando, minha nossa, agora eles estavam batendo nela sim, pensei. Voltei para ver e eu me arrependi de novo. Erlon estava beijando seu pescoço enquanto estocava algo nela. A cena me enfeitiçou, me paralisou. Sentia minha barriga gelando. Eu me senti estranhamente excitada. Quando finalmente consegui me afastar, trombei com algo. Ao me virar, eu vi um rapaz, alto, de olhos azuis em chamas. Eu mal respirava. Mal consegui me mexer. O rapaz então me pegou com força, me colocou em seu ombro, como se eu fosse um simples papel, e correu até o acampamento.
Ele era lupino, apesar da forma humana ainda. Por isso que ele tinha essa rapidez, essa força. Mas quem será ele? Eu fui pega. Meu Deus, que vergonha. Assim que ele me acomodou no chão, ele fez uma reverência e saiu correndo. Eu demorei alguns segundos para entender o que tinha acontecido, se realmente tinha acontecido. Eu acabei de presenciar a minha irmã e meu cunhado em um ato íntimo, e eu acabei de ter sido pega por um lupino. Meu Deus, que vergonha. Foi tudo muito rápido. Eu estava ainda guardando as informações do dia quando eu ouvi um grito. Ah, até que enfim você chegou. Onde você estava? Era a Agatha, a caçula, me tirando do estado de torpor. Ainda bem. Eu sorri e respondi: Eu fui no lago. Ah, que legal! Você encontrou Safira por lá? Ela perguntou. E meu rosto queimou mais uma vez. Sim, eu tinha visto Safira, mas eu não poderia dizer para ela, sem comprometer a ela e a mim. Eu nem deveria estar lá, pensei. Ela nem deveria estar lá também. Enfim, eu respondi: Não, 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 eu não a vi. Como sabe que ela está lá? Ah, ela deixou um bilhete para nós, dizendo que estaria no lago. Safira tinha deixado um bilhete, um recado avisando que estava lá, que era justamente para a gente não ir. Se eu tivesse entrado com as minhas irmãs, eu teria visto o recado e evitado a mata. E evitado ter visto a cena. Agatha me levou para dentro. Olhei antes o redor de entrar e eu vi olhos brilhantes me olhando, atrás de uma árvore, a cerca de 30 metros de mim. Era um dos lupinos. Fiz a reverência e entrei. Quase não dormi naquela noite, pensando em tudo que eu tinha visto, tudo que eu tinha vivido e tudo que eu não deveria ter visto. Mas, vida que segue. Acordei de manhã, tomei café com Agatha, que falava sem parar, e eu só conseguia ouvir ela dizendo: Safira dormiu na tenda com Erlon, disse ela colocando a mão na boca, e eu sorri. Agatha era bem divertida, era inocente. A realidade é que somos todas inocentes, cada uma ao seu modo. Eu não vou mentir. Me choquei a ver aquela cena de ontem, mas respeito a escolha de Safira. Pelo menos agora sabia que ele não agredia. Segui em silêncio para minha tenda, onde atenderia aos meus consulentes. Precisava até ver a agenda do dia. Segundos depois que eu sentei, Agatha entrou sorrindo e disse com malícia: Seu primeiro cliente do dia chegou. Ah, ok, pede para entrar, eu disse sorrindo. E assim que eu vi o cliente, o meu sorriso foi embora. Era o rapaz do shopping, que, segundo a agenda, chamava Lúcio. Procurei melhorar meu sorriso e ele sentou na minha cadeira, na cadeira à frente. Bom dia, eu vim te ver, disse ele com ar conquistador. Eu não consegui esconder minha cara de confusão e ele completou. Eu vim te convidar para sair. Mas saímos ontem, eu respondi, sem me preocupar com o desagrado que a presença dele me causava. Sim, saímos, disse Lúcio, colocando sua mão sobre a minha, que estava sobre a mesa. Senti o toque da mão dele e a repulsa aumentou. Retirei a minha mão rápido. Ele continuou. Mas suas irmãs estavam junto. Lúcio, eu tenho namorado. Não podemos sair. Podemos sair hoje? Perguntou Lúcio. Eu senti em meu coração que eu não deveria ir, mas tinha que encontrar palavras para dizer não, sem chatear ele. Sabia do histórico de rejeição que ele tinha. Eu era sua cartomante, desde que Zafira estava com Erlon. Sabia do sofrimento dele quando recebia um não, mas também sabia que ele era um pouco excêntrico e um pouco violento.
Percebia momentos de violência quando era contrariado nas leituras. Safira lidava bem com isso. Aliás, soube que ele se declararia para ela no dia seguinte, que Erlon fechou a agenda dela. Então Agatha agendou ele para mim. Passamos a consultar, quase quinzenalmente, aliás, até menos que isso. E então, a cada 15 dias, ele ouvia as mesmas coisas, sem aceitar o que as cartas diziam. Ele era o típico cliente que falava: embaralhe novamente. Meu novo jogo está relacionado aí, eu sei disso. Vamos, embaralhe. E dentro de tempo em tempo eu embaralhava, e quando o tempo dele passava, eu cobrava em dobro. Sempre que ele estava para a consulta, eu pedia a um dos ciganos para estar próximo. Não sei, eu sentia que tinha algo errado. Eu não consigo explicar. Sabia que toda vez que ele vinha, vinham problemas juntos. E naquele momento, eu respirei fundo e disse: eu tenho um namorado. Eu disse, mesmo sabendo que não era verdade. A realidade é que eu nunca tive namorado. Não tinha tempo livre para ir atrás de alguém. Mesmo os rapazes do acampamento cigano, quando se interessavam por uma de nós, nosso pai fazia questão de afastar. Então eu era solteirinha, sem possibilidade de casamento. Mas isso, Lúcio não precisava saber. Eu só tinha que afastar ele, da melhor forma. Mas ele não gostou da minha resposta, claro. Acompanhe sua vida. Você está sempre sozinha. Não pode ter namorado. Nunca vi você com alguém, disse ele de maneira irônica. Eu precisei pensar rápido. Precisava de uma resposta. E então ela veio. Ele trabalha tudo. Meu namorado é um trabalhador assíduo. Por isso você nunca o viu. Disse sorrindo. Mas pela minha rapidez de raciocínio. Eu vi os olhos deles descrente. Não sabia o que era pior, ser solteirona ou não passar credibilidade a um consulente. Lúcio era apenas um consulente. Tínhamos nosso código de ética. Clientes não poderiam se aproximar de nós. Claro que existiam alguns casos à parte, né? Roniel, Samuel e Esmeralda, Neon e Gabriel, Safira e Erlon. Começaram como consulentes, começaram como uma consulta normal e viraram uma grande história de amor. Mas Lúcio era apenas um consulente. Nunca tive motivos para ir até além disso. Lúcio então se despediu e saiu, contrariado. Claro. Vi seus olhos que ele não acreditou na história do namorado fake. Acho que nem eu tinha acreditado. Mas eu tinha que tentar. Falar apenas não não era opção. E agora eu precisava de um namorado fake. Meu Deus, quem poderia me ajudar? Pensei em alguns nomes no acampamento. A maioria já tinha compromisso. Entre os ciganos não existe casamento duplo. Então eu precisava de um namorado fake. Precisava pensar o mais rápido possível. Eu atendi o dia todo em possibilidades de alguém que pudesse atender os meus requisitos de namorado fake. Solteiro e que aceitasse ser meu namorado fake. Meu Deus, em pleno século XXI, eu precisava de um namorado fake. Pensa. Quem aceitaria isso? Bom, à noite teríamos um noivado no acampamento. Então, teríamos festa. E claro que agora poderíamos ir. Seria a primeira vez que um casamento cigano, depois de muito tempo. Mentira. Era meu primeiro casamento cigano. Meu pai nunca deixou a gente ir em outros. Estávamos comprando vestidos novos de nossas artesãs e nos aprontamos. Safira viria para a festa também. Maravilha. Tudo pronto, seguimos para a festa. E ela estava linda quando todos chegaram. Roupas coloridas, perfumes variados, luzes colocadas em pontos estratégicos. Meu Deus, pessoas sorrindo,
Festas ciganas têm as suas próprias personalidades. São contagiantes. Estávamos tentando dançar quando vimos Safira com Erlon chegando. Fomos até eles cumprimentar e vimos que Erlon veio com 3 amigos. O que eu achei estranho era que eles observavam ao redor, como se tivessem um perigo. Oi meninas, disse Safira, nos abraçando, típico de irmãs, abraçávamos todos juntos ao mesmo tempo. Ela estava linda com seu vestido azul, típico cigano. Erlon não tirava os olhos dela. Faziam um casal lindo juntos. Safira então apontou os amigos de Erlon, que na verdade eram 3. Esse é Lucas, este é Otávio e este é Leonardo, disse Safira, e eu empalideci. Conhecia Leonardo. Era o rapaz que me viu observando a minha irmã em atos ilícitos, em atos íntimos. Quando nossos olhares se cruzaram, eu sorri timidamente. Vocês já se conhecem? Perguntou a minha irmã. O lindo moreno se aproximou e disse tranquilamente: Eu já vi ela no lago. Eu fiquei com vergonha do comentário, mas ninguém reparou. Ele se aproximou de mim e disse: Que bom ver você. Eu estranhei. Era a segunda vez que nos víamos. Que frase estranha para se dizer. Sorri envergonhada. E Leonardo viu. Acho que o seu namorado chegou, disse ele, olhando para o canto esquerdo da festa. Eu vi um rapaz conhecido entrando. Será que alguém convidou ele? Era Lúcio. Entrando, olhando para os lados, parece que estava procurando por alguém ou por algo. O pior estava por vir, quando os olhos dele pararam sobre mim. Leonardo estava à minha frente, e eu olhei para ele num pedido, numa súplica de ajuda, porque o Lúcio me alcançou em segundos. Aqui está você, disse Lúcio me dando um beijo molhado na bochecha. Meu estômago embrulhou. No mesmo instante, instintivamente eu dei um passo para trás. Leonardo percebeu meu desconforto e estendeu a mão para Lúcio. Oi, sou Leonardo. Eu sou o namorado de Amber, disse ele. E você quem é? Eu sou Lúcio. Consulto com ela desde que Safira saiu, disse ele olhando para Safira de lado. E o Erlon cruzou o olhar com Lúcio. Ela deixou de me atender. Ah, eu entendi. Então boa festa para o senhor, disse Leonardo, enquanto pegava na minha mão. Meu corpo todo sentiu seu toque e eu me encolhi um pouco. Mas Lúcio se afastou, e era o que queríamos. Mas fiquei com o Leonardo o tempo todo. E para falar a verdade, eu gostei. Lúcio estava sempre sozinho, bebeu muito punch e me encarava o tempo todo. Fora isso, a festa foi animada. O casal seguiu para a noite especial e, em minutos, a festa acabaria. E meu namorado ia embora. Você está bem? Perguntou Leonardo. E eu sorri. Estou sim. Olha que encontro. O casal do ano. Não precisei virar para saber que era Lúcio e estava com voz embriagada. Claro, só poderia ter sido o vinho que bebeu. Para fechar bem a noite, seria ótimo que vocês dois se beijassem, disse Lúcio com ironia. Cara, acho que você bebeu demais. Precisa pedir um Uber para ir para casa. Só um beijinho, cara, qual o problema? Disse Lúcio fazendo o biquinho. Se não beijar ela, eu mesmo beijo o Bru, disse Lúcio, com ironia. Leonardo me olhou então intensamente. Se aproximou, pegando com carinho no meu rosto e se aproximando mais e mais. Olhei em seus olhos e vi um animal, um brilho de paixão, um brilho lupino. Senti seu corpo, quente, encostando no meu. Meu coração quase saiu pelos lábios.
enquanto ele encostou os lábios deles no meu. Senti minha barriga gelar enquanto ouvia Lúcio falar qualquer coisa que eu não estava prestando atenção. Eu estava concentrada demais naquele beijo. Não prestei atenção porque uma língua invadiu a minha boca, explorando cada espaço. Senti o gosto de Leonardo e me esqueci que eu estava em público. Quando ele se afastou, eu não estava pronta. Eu queria mais do beijo, não queria terminar. Mas ele sorriu e se virou para Lúcio. Está satisfeito? Eu ainda preciso beijar você. Você é um fura-olho, cara. Ela estava comigo, eu estava com ela. Você não tinha nada que se meter, disse ele com raiva. Aceita que é melhor, amigo. Eu já estou pedindo um Uber para você, disse Leonardo com calma. Não precisa. Lúcio respondeu, consultando o celular e pedindo a condução. Seguimos com ele até a saída para garantir que ele realmente estava saindo e em segurança. A condução chegou e antes dele entrar, se virou para nós e disse: Amigo, uma hora você vai deixar ela sozinha e adivinha quem vai estar por perto para consolar ela? Ele olhou malicioso para nós. Leonardo riu da ameaça e me abraçou. Essa aqui é minha cara, disse Leonardo, e eu sorri. Eu adorei ouvir a frase. Lúcia entrou no táxi, batendo a porta com força, e o veículo seguiu. Leonardo ficou olhando o veículo seguir e continuou abraçado a mim. Falei baixinho para ele. Obrigada por me ajudar. Olhei para ele e ele sorriu em resposta, mas ainda não havia me soltado do abraço. Já pode me soltar agora, disse ele, e ele negou com a cabeça. Você não sabe se esse homem vai dar a volta no quarteirão para passar aqui novamente. Não, ele não é tão doidinho assim, eu disse enquanto o táxi amarelo passou novamente em frente ao acampamento. Leonardo estava certo. Antes de eu conseguir pensar em algo, os lábios de Leonardo se colocaram nos meus novamente num beijo intenso, cheio de luxúria. Eu senti meu corpo queimando. Coloquei as minhas mãos em seus cabelos, aproximando ainda mais o beijo, e ele aceitou. O beijo ficou ainda mais intenso. O beijo ainda mais. Meu Deus! Eu senti as mãos dele descendo pelas minhas costas, descendo um pouco mais até o bumbum e me puxando contra ele. E quanto eu gemia nos seus lábios. Era uma loucura na porta do acampamento cigano. Era inacreditável como um beijo mudava tudo. Coloquei minha mão em seu peito e senti seu coração descompassado. Quando ele separou nossas bocas, ele disse: Precisamos parar, ou não vamos nos soltar nunca mais. Disse ele e eu sorri. Ele tinha razão. Me afastei e disse: Obrigado por me ajudar. Mas como eu saberia que eu precisava de ajuda? Como você sabia que precisava de ajuda? Esse rapaz tem vindo muito ao acampamento, disse Leonardo. Sim, ele vem às consultas, respondi. Leonardo negou com a cabeça e disse: Não é isso. Esse rapaz vem em horários estranhos, várias vezes na semana. Por isso, viemos nós às festas. Ele não foi convidado. Ele veio porque sabia da festa. E quem contou para ele? Perguntei. Ele ouviu vocês falarem. Ele sabe de muita coisa. Achamos que ele é perigoso, ainda mais com 3 meninas indefesas como vocês. Obrigada mais uma vez. Disponha. Por enquanto teremos que ser namorado fake? Mas somos fake? Perguntou Leonardo. Sim, não nos conhecemos. Não podemos ser namorados. Leonardo se aproximou de novo, tocou num cacho do meu cabelo
e disse: Podemos nos conhecer, mas precisa de ajuda, e eu estou aqui. E quando sua namorada real chegar? Você é minha namorada, mocinha, disse ele sorrindo. Sim, mas eu digo a oficial. Quando a oficial chegar, o que você fará? Amber, eu não tenho namorada. Então, sendo assim, você é a minha namorada. Esse rapaz é complicadinho. Ele é filho de gente poderosa. Teremos que ter cuidado. Seremos namorados por algum tempo. Até ele desistir de você, então conversamos. Combinado? A festa acabou. Despedi do namorado fake com um beijo no rosto. E saímos. Caminhamos até a minha tenda, quando eu ouvi um barulho entre as tendas. Olhei e vi um vulto escuro, masculino. Paralisei. Estava se aproximando devagar, em meu rumo, na minha direção. Quando passou entre as duas tendas, a luz iluminou e eu vi que o vulto se tratava de Lúcio. Estava caminhando em minha direção. E eu paralisei. Eu estava sozinha no meio das tendas. Sozinha. Seria uma presa fácil para ele. Em fração de segundos, braços fortes me seguraram, me abraçaram. Era Leonardo. Voltei, amor, disse ele me abraçando forte, como se nunca fôssemos nos separar na vida, como se nossos corpos se fundissem. Leonardo nem olhou para o lado onde eu havia visto Lúcio. Quando eu olhei novamente, eu não vi mais Lúcio se aproximando. Na verdade, eu não vi nem Lúcio mais. Leonardo me conduziu para dentro da minha tenda e disse: Não olhe, amor. E seguimos para dentro da minha tenda. Uma vez lá, ele fechou a porta, que é de tecido mais resistente, mas ainda assim um tecido, e ficou do lado de dentro, aspirando o ar. Eu me calei. Sabia que ele estava verificando se tinha algum cheiro diferente do nosso povo cigano. Eu sentei na cadeira, próxima à mesa que tinha na tenda, e aguardei. Demorou alguns segundos até Leonardo dizer: Linda, preciso ficar aqui por algum tempo. Me desculpe, disse ele, olhando fixamente para mim. Eu sorri. Fique à vontade. Eu preciso tomar um banho. Se importa? Apontei para o banheiro e ele sorriu e respondeu: Pode ir. Fico aqui passando informações para os que estão do lado de fora. Leonardo disse, apontando a tenda do lado de fora. E quase imediatamente eu ouvi os lupinos correndo lá fora. Sorri e entrei no banheiro, fechando, trancando a porta do lado de dentro. Ouvi ele rindo fora do banheiro. Realmente foi uma burrice minha. O inimigo estava fora da tenda, não dentro dela. Então eu destranquei a porta e estava me preparando para o banho, quando eu ouvi a voz de Leonardo bem próximo à porta do banheiro e assustei. Melhor trancar, disse ele, com a voz rouca. E eu tranquei de novo a porta do banheiro. Meia hora depois eu já estava pronta, vestida para dormir. Leonardo estava sentado na cadeira que antes eu ocupava. Ele mexia no celular e, quando me viu, me olhou fixamente e disse: A minha namorada é linda. E eu sorri. Não podia aceitar esse tipo de elogio em meu coração. Afinal, era namorados de mentirinha. Assim que o perigo acabasse, ele iria embora da minha vida. Está com fome? Perguntei. Leonardo negou com a cabeça. Você poderia me chamar de amor? Amor? Sim. Poderia se acostumar a me chamar de amor, pelo menos? Ele disse. E eu sorri. Me virei para sentar na cama enquanto eu pensei alto.
O problema é eu acreditar nessa mentira. Depois eu me lasco. Quando sentei na cama de frente para ele, Leonardo estava sorrindo maliciosamente. Ele ouviu, claro que ele ouviu. Dorme, linda. Eu fico de guarda. Você quer um colchão que eu ponho no chão? Não precisa. Eu fico aqui. Eu estaria do lado de fora correndo, acordado. Então, estar sentado é ótimo. Tudo bem. Não está com fome mesmo? Perguntei a ele, olhando fixamente. Leonardo estava em um local mais escuro. A minha tenda toda é meia luz. Não existe uma luz clara o suficiente. Ele ainda escolheu um lugar mais escuro possível e eu vi seus olhos brilhando antes de responder a pergunta. Linda, tem certas perguntas que não deve ser feita. Por favor, disse ele, e eu me calei. Me arrumei na cama, me deitei e me cobri como se eu tivesse protegida dele. Não observei muito porque logo adormeci. Acordei de manhã. Eu estava deitada de lado, com um peso na região da barriga. Coloquei a mão e assustei ao sentir um braço grande e peludo. Eu já ia levantando quando eu ouvi, ao meu ouvido, Bom dia, linda. Reconheci ser a voz do meu namorado. Resolveu deitar na cama? Você me chamou, não lembra? Eu chamei, disse sentando na cama. Sim, às 3 horas da manhã você me chamou para deitar aqui. Ele disse, e eu coloquei a mão na boca, e ele entendeu que não foi consciente. Você é sonâmbula, né? Sim, me desculpe. Eu disse, levantando a coberta e olhando para meu corpo. Não aconteceu nada, linda, disse ele e eu fiquei vermelha. Não por falta de você insistir, respondeu ele. E eu coloquei a mão no meu rosto todo. Me desculpe, Leonardo. Amor, por favor, me chame de amor. Leonardo, eu agradeço o que você faz por mim. Você tem nos protegido, mas veja, quando você for embora, quando sua missão acabar, eu vou sentir sua falta. Eu disse, e ele sorriu. Eu não preciso ir. Como não? Olha para mim. Não sou seu tipo. O que sabe sobre o meu tipo? Sei muito. Atendo pessoas dia e noite. Já vi muitas mulheres lindas que levaram fora de homens como você. Se elas levaram fora de um lupino, às vezes não aconteceu o imprint dos lupinos por elas. O que é imprint? Me arrisquei a perguntar. Imprint, linda, é quando o lupino olha para a moça e tem a sensação de que já a conhece, como se já fossem casados. Seria uma sensação de certeza de que ela é a pessoa da sua vida e de que ela é a sua alma gêmea, sua cara metade. Não sei se os ciganos chamam assim. Chamamos de alma gêmea, eu disse e Leonardo apontou para mim, dizendo: Isso, linda, alma gêmea. Lupinos não negam alma gêmea. De mais almas não ficamos. Com a frase dele, baixei a cabeça e fiquei ainda mais triste, mas perguntei: Você já teve um imprint? Amor, se eu te disser que sim, você vai me perguntar com quem eu não posso dizer. E se eu te disser que não, você vai dizer que quando acontecer, você vai me deixar. Você está dificultando isso. Não é justo. Sim, tem razão. Eu não quero incomodar. Você não incomoda. Agora vem, deita mais um pouco, fica comigo, disse ele. E eu arregalei os olhos. Puxa, amor, você pediu para eu. Mas eu respeitei. Imagina que não era a hora.
Acha que não pode confiar em mim? Disse ele. Tá bom. Respondi deitando na cama, do lado dele. E ali conversamos por muito tempo. Quando a minha barriga me acusou, eu estava com fome. Tivemos que levantar. Leonardo seguiu para sua casa e eu segui sozinha para a cozinha do acampamento, encontrando as minhas irmãs lá. Assim que me viram, elas riram com malícia. Elas disseram. Muito quinta série elas, né? Eu fiquei séria e perguntei: o que está acontecendo? Lúcio está nos seguindo, disse Lucas, respondeu a Ágata, e a Ametista confirmou. Otávio disse a mesma coisa. Então vocês também estão namorando fake? Sim, nós duas sim. E elas se olharam maliciosamente. Mas eu também, eu disse empolgada. Espera, por que vocês disse que aparentemente não entendi o que está acontecendo? Otávio disse que Leonardo gosta de você, respondeu a Ametista. Somos amigos. E eu respondi baixando a cabeça. Aquilo me doeu, mas eu tinha que assumir, nós éramos apenas amigos. Sim, claro, respondeu Agatha, com ironia. Não vamos criar expectativas, respondi. E Agatha disse: você quem sabe, mas o maior cego é aquele que não quer ver. Por que está dizendo isso? Perguntei. Nossos namorados foram embora ontem à noite. Eu vi Leonardo saindo agorinha. Ah, porque Lúcio estava em volta da tenda, por isso, respondi. Não, irmãzinha. Lúcio saiu, eram meia-noite. Por isso eles foram embora. Como sabem que Lúcio foi embora à meia-noite? Otávio disse. Respondeu a Ametista, que se mantinha calada o máximo possível. Fiquei pensativa. Será que Leonardo estaria interessado em mim? Não pode ser. Um homem como aquele jamais me olharia com interesse. Poxa, eu sou uma mulher comum. Não possuo muitos atrativos. Diferente de Safira, meus cabelos são loiros encaracolados. Meu olho é realmente âmbar. Por isso meu nome. Sou mais alta que Safira e mais magra do que ela. Não tenho atrativos físicos para um homem como ele. Será que teria acontecido isso? Melhor eu seguir meu dia e deixar esses pensamentos para depois. Tomei meu café e saí da tenda do refeitório. Queria muito ver minha sala de atendimento. Tinha algumas coisas para eu fazer por lá. Segui caminhando entre as tendas, cumprimentando outros ciganos. O dia estava lindo. Seguindo até uma mão me segurou pela boca e meu corpo foi arrastado atrás de umas tendas. Eu tentei gritar, mas eu não consegui. Eu estava desesperada para sair daquele ataque. Até minhas pernas estavam se movimentando, ao ponto de eu perder um dos meus sapatos no caminho. Meu corpo foi colocado, arremessado na grama. Lúcio subiu sobre meu corpo e colocou a mão na minha boca, segurando a minha cabeça com força, até nossos lábios se encontrarem. Eu estava desesperada para sair daquele beijo. Eu senti o estômago revirar. Queria respirar, mas eu não conseguia, estava sufocada. Algo no meu estômago estava voltando à boca. Tentei me acalmar. Quando a boca dele se separou da minha, ele disse: cadê o seu namorado agora? Disse Lúcio com ironia. Quando eu vi alguém puxar Lúcio, retirando ele de cima de mim. Eu estou aqui, disse Leonardo, erguendo Lúcio em um único movimento. Lúcio, quando viu Leonardo, disse: cara, você é um mala. E você é um abusado. Eu avisei para ir embora e você não foi. Espero que seja a última vez que vejo você aqui. Você não sabe com quem você está falando, disse Lúcio. E Leonardo impulsionou a cabeça dele contra a de Lúcio. E um líquido vermelho escorreu do nariz até a boca de Lúcio, enquanto ele blasfemava. Você é um idiota, vou acabar com você. Claro que vai, respondeu Leonardo.
Primeiro você sai daqui e deixa esse povo em paz. Leonardo acompanhou Lúcio até o final do acampamento. Foi aí que eu percebi que uma pequena multidão estava em volta de mim e me ajudaram a me erguer do chão. Eu ainda estava em estado de choque. Quando Leonardo voltou até onde eu estava, eu ainda estava paralisada. Ao ver a figura de Leonardo, feição preocupada, e aproximando de mim, eu corri em seu encontro, me jogando em seus braços. E ele me acolheu, me abraçando e colocando a mão em minha cabeça. Você está bem? Sussurrou ele em meu ouvido. Sim, eu tive medo e... Está tudo bem agora, linda, respondeu ele, me acalmando. Mas e se ele voltar? Eu disse, quase chorando. Ele pode vir mais agressivo e... Eu estarei aqui, disse Leonardo, me abraçando. Vamos dar uma volta hoje. Assim, você esquece um pouco dele. Confirmei com a cabeça. Leonardo pegou o telefone e discou para alguém. Do outro lado da linha, alguém falou com ele. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Não conseguia raciocinar. Só entendi Leonardo dizer: estamos a caminho. Ele me levou até seu carro e seguimos por algumas ruas. Avistei a minhas irmãs Avisei as minhas irmãs para se cuidarem, mas elas já estavam com seus namorados de mentira. Então, estava tranquila. Algum tempo depois, Leonardo parou o carro em frente a um prédio que eu já conhecia. Era o prédio de Erlon, namorado de Safira. Se bem que ela dormia mais lá do que o acampamento. Bom, enfim, eu vi Safira chegando até o carro, saindo e vindo me buscar. Assim que eu saí do carro, nos abraçamos e choramos juntos. Que bom você estar aqui comigo, disse ela. Se virando para Leonardo, ela completou. Obrigada por cuidar da minha irmã. Ele sorriu, meneou a cabeça e ela disse: vamos subir. Chegamos ao apartamento de Safira e encontramos Ergon ao telefone. Quando ele terminou a ligação, ele disse: como você está, Amber? Um pouco confusa ainda. Por que ele está fazendo tudo isso? Porque ele não suporta ouvir não, disse Leonardo. E eu sabia dessa informação. Eu queria informações diferentes, informações novas, mas ninguém tinha. O que todos sabiam era exatamente o que eu também sabia. Nada mais que o menino mimado. Estavam todos conversando animados em volta da mesa e eu pensando em tudo aquilo que eu tinha acabado de passar. Cedo ou tarde eu perderia a companhia de Leonardo. Estava brincando com um copo e os gelos com o suco de uva rodando em volta do copo, quando Leonardo tocou minha mão. Tudo bem? Sim. Você mente mal, disse ele. E eu sorri. Leonardo enlaçou os dedos nos meus com força, e eu fiquei olhando os nossos dedos. E permaneci assim. Safira deixou um quarto para mim e outro para Leonardo. Deitei na cama e não conseguia dormir. As horas se passavam e nada do sono vir. O sono realmente me abandonou naquela noite. Resolvi ir até a cozinha pegar um copo com água. Quando eu estava na frente da geladeira, coloquei a mão para abrir quando ouvi barulhos. Meu corpo entrou em alerta. Peguei uma colher de pau para me defender. Ela estava no corredor. E segui no escorredor. E segui para onde estava o barulho. Quando um movimento atrás de uma porta da lavanderia. Abri devagar a porta o suficiente para que eu visse o que estava acontecendo lá dentro. E eu vi Safira de joelhos, enquanto Erlon estava de pé. Ele segurava a cabeça dela, trazendo para frente e para trás. Meus pés fixaram no chão. De novo, eu invadindo a privacidade de minha irmã. Agora não tinha desculpas, estava na casa dela. Eu tinha que sair dali, mas não conseguia. Erlon então pegou delicadamente a mão de Safira e a levantou.
beijando ardentemente a sua boca. Depois ele indicou para colocar as mãos na parede, baixando a parte de cima do tronco, enquanto o bumbum virava para ele. Em movimentos rápidos, ele estocou uma seguida da outra, de maneira violenta, enquanto ela gemia de paixão. A cena mexeu comigo. Só sabia extremamente o porquê. A cena mexeu demais comigo. Mexeu mesmo. Resolvi voltar. E devagarzinho fui seguindo de volta em ré. Assim que eu consegui me afastar, trombei com alguém que colocou a mão na minha boca. Era Leonardo, ainda bem. Ele me levou até uma certa distância e eu não vi onde estávamos indo. Quando estávamos quase inaudíveis para o casal, ele disse: "O que estava fazendo?" Eu abri minha boca e disse: "Me beija." Ele passou a língua nos lábios e disse: "O quê? Me beija." Da última vez que Lúcio esteve no acampamento, ele quase me invadiu. Eu quero que minha primeira vez seja com alguém que eu amo, não com qualquer um. Me beija. E eu abri os lábios e Leonardo me beijou apaixonadamente, desesperadamente. Não sei como explicar. Num segundo eu estava sem vestido, encostada contra a parede do quarto, com as pernas em volta do corpo de Leonardo. Foi tudo muito rápido, esfregando algo sensível do meu corpo no dele enquanto nos beijávamos. Deveria ter sido a cena que eu vi agora há pouco na lavanderia. Leonardo me beijava com paixão e meu corpo se acendia ainda mais em chamas. O quarto estava escuro, mas eu via Leonardo. Consegui ver completamente ele quando retirou a sua camisa e eu vi o seu abdômen exposto. E eu gemi quando ele sorria com a boca grudada nos meus lábios. Ele me desencostou da parede, me levando para a cama. E nessa, minha doutrina caiu. Leonardo abocanhou um mamilo depois o outro, enquanto eu sentia sua mão invadir a minha única peça de roupa lá embaixo. O meu quadril impulsionou para frente, para sentir ele invadindo ainda mais o dedo num lugar bem escondido. O dedo entrava e saía bem devagar, enquanto eu estava com a minha visão turva. Minha calcinha caiu em um movimento rápido e Leonardo ficou de pé, retirando sua última vestimenta. E a calça dele, pensei, estava no chão, há tempos. Ele se encaixou entre as minhas pernas. Meu amor, talvez doa um pouco, mas vai passar, eu prometo. Confirmei com a cabeça, e algo rígido e macio encostou em minha entrada, fazendo força para invadir a minha intimidade. Relaxe, amor, ele disse, quando algo ereto invadiu, causando estranheza e prazer ao mesmo tempo. Meu quadril me traiu, indo para frente, mesmo sentindo dor, permitindo a entrada com maior facilidade. Leonardo fechou os olhos e disse: Amber, meu amor, você é incrível. Cada vez que ele se afastava, voltava entrando mais e mais. Nunca terminava. Quando finalmente o quadril de Leonardo encostou no meu e eu estava completa. Senti um gelado na barriga se firmando e meu corpo todo tremeu. Eu enlacei as pernas em volta do corpo de Leonardo enquanto ele se movimentava para dentro e para fora. Quando eu estremeci, meu corpo chacoalhou forte, friccionando Leonardo dentro de mim. Ele urrou e retirou o membro para fora, jorrando em minha barriga.
Ele levantou procurando algo para me limpar, encontrando uma toalha. Leonardo me limpou com carinho, deitou-se do meu lado, atrás de mim, me cobriu e disse no meu ouvido: Ainda bem que me escolheu. Agora estou para sempre na sua vida, disse ele. O que quer dizer? Quero me casar com você, disse ele. Me virei de frente para ele, olhei em seus olhos e respondi: Não precisa. Você já fez demais por mim. Já fez demais por nós. Eu te pedi para ter essa experiência com quem poderia ter acontecido com ele. Leonardo beijou meu olho e disse: Mas eu quero me casar com você. E quando aparecer o seu momento de imprint? Linda, já aconteceu. Aconteceu com você há mais de um ano. Meu olhar indagou ele e ele continuou. Eu vi você no lago, brincando com as crianças há um ano. Me apaixonei à primeira vista, mas sabia do seu pai. Segui seu pai e vi que era um jogador, que gastava dinheiro de vocês em jogos, mas ainda não conseguia me aproximar. Erlon, foi naquele dia no lago, eu estava por perto, nós estávamos por perto. Vimos ele se jogar e vimos que Safira pulou. Ficamos de guarda. Como ela conseguiu retirar ele, vimos o desenrolar à distância. Erlon se apaixonou por ela, mas não conseguia ter iniciativa. Foi quando dei um empurrãozinho, dando meu número de telefone para ela. Erlon, então, movido pelo ciúme, assumiu sentimentos por ela e eu estava mais próximo de você. Porém, vi esse rapaz rodeando. No dia do casamento cigano, pedi para Vladimir se eu poderia ir até o acampamento e eu expliquei o motivo. Ele autorizou e segui meu plano de proteger você. Estava pronto para lutar por você. Aí vem o universo e me entrega você para eu cuidar. E vem você e se entrega para mim. Ele pegou as minhas mãos, beijou e disse: Amber, eu a amo. Não vamos nos separar mais. E esse termina o capítulo, queridos. Eu sei que vocês vão me perguntar no comentário: será que tem mais? Tem mais. Tem mais histórias para chegar, graças a Deus, né? Pessoal, vocês estão vendo que as histórias agora estão ficando um pouquinho mais românticas, né? É só essas semanas com as irmãs. As irmãs são românticas, né? Mulher tende a ser mais romântica mesmo, vamos julgar. Se você gostou da história, deixa seu like, deixa seu comentário, eu vou responder a todos, eu prometo. Se você não gostou, não tem importância, é só deixar passar esse vídeo, joga pro universo e tá tudo ok. A amizade é a mesma, combinado? Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Um ótimo dia para você, a gente vai se falando. Beijo.